Vocês são pioneiros, vocês tiram onda. Olha só, minha cozinheira que o Bolsonaro Caralho! Na posse Pior lá. que essa mina tem cara que cozinha muito bem, mano. Porra, Bolsonaro, mó bronca isso aí, hein, roubou, cara. Cadê, Rainha? Caralho, Bolsonaro, roubar a cozinha Tá, vamos é lá. foda. Eu só quero mostrar. Esse vídeo aqui não foi... Tá tocando o volume? Não tá. Põe na TV. Na TV? Não. Põe Aumenta o volume aí. Volta aí, Bom, volta. isso aí na minha sala. Para pra pensar. Na minha sala, vídeo que não foi ao ar, mas pra mim é muito revelador, né? Tá tocando? Não tô ouvindo. Não tô Tô ouvindo. ouvindo também não. Não tá tocando. Pô, tu é burrão, hein, Jean? Pô, Jean. Caralho. Jean, burrão, hein, Jean? Moral, burrão, mano. Sempre tem uma desculpa. É, mas... Ah, agora Ah. foi. Esse é o candidato que 57 milhões votaram, olha. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Qual é o seu maior problema? O nosso maior problema é o político. São as indicações políticas. É o toma lá, dá cá. E as consequências desse tipo de fazer política é a ineficiência do Estado e a corrupção. Tem que jogar pesado nessa questão, valorizar a sua Polícia Federal. valorizar o seu Ministério Público. Os homens que realmente vão atrás Desses que temem roubar a nação. Temos que jogar pesado na questão da educação. Os currículos escolares não podem continuar com ideologia de gênero ou com doutrinação. No tocante à segurança, é a mesma coisa. Você não pode continuar com essa Enfim, esse aí já tá bom já. Esse é lá a sua casa, então, isso aí. Sim, na minha sala. Bom, esse aí... Bom, eu que... Esse é o Pode pausar, Bebiano. pausar. Bom, só pra elucidar, meu irmão, o cara tá no colo do Centrão. Acho Sim, que tá bem cara. configurado que no estelionatário eleitoral. Sim, com certeza. Beleza, mas eu não quero. Nós não quero parecer ingênuo, que eu acho que a política é uma casta de anjos ali em prol do Brasil. Mas o Bolsonaro é bem não assim. teve punho firme. Na hora que ele falou, tem que pegar pesado, ele pegou pesado ao contrário. Mas ele fez toda uma articulação para blindar o próprio filho, no caso, que estava incorrendo. Então, o problema é exatamente. que veio à tona isso logo no início do Tinha governo que dele. jogar né? pros leões mesmo que se foda. Deixa o filho se fuder, mano. Se reelegia com 80%. Mas sabe qual que é o enfim, problema? também- mas É que aí se o filho você se tocou num ponto fudesse, ele ia interessante. pegar o Bolsonaro também. Você acha que ele não tá no Mas meio? Você tocou num ponto interessante, jogava pros leões. Eu tinha essa impressão que, pô, talvez ele é o cara, ele é o bastião da moralidade, ele é o arauto da moralidade. Ele vai, de fato, colocar o Brasil nos trilhos éticos, finalmente. Bom, fato é que esse vídeo aqui foi gravado 6 dias antes do Bebiano falecer. A gente tinha ensaiado e tinha feito um dia de gravação, que a gente estava se mudando da minha casa, que é essa aí, e a gente chegou a convocar um grande diretor chamado Bruno Barreto. Ele fez a gravação e estava ensaiando, talvez, promover isso e vender, enfim, criar literalmente um documentário para poder literalmente contar a verdade que aconteceu dentro da minha casa. E muitas pessoas tentam diminuir, dizendo que não, ele foi eleito na esteira, enfim, só das redes sociais, mas ninguém sabe o que foi 55 pessoas trabalhando até 4 horas da manhã numa academia, quando você saiu de 7 segundos para 30 minutos, né? Então, e esse cara, meu irmão, esse cara comeu pedra, eu vi ele padecendo, meu irmão. Esse cara me deixou lições humanas perenes, para sempre. Então, qualquer assim, frustração e decepção que eu tenho hoje em dia é 100% em função do que foi feito com ele. Eu vi o calvário que ele teve que enfrentar. E esse momento, ele, por acaso, de todos nós, era eu, ele e meu pai, acho que ele foi o único que gravou um depoimento individual naquele dia. E assim foi feito e acabou que foi muito... ficou para a posteridade, né? Tanto que 6 dias depois ele veio a óbito. Mas nesse momento aqui acho que revela um pouco dessa dúvida que fica. Será que o Bolsonaro de fato é o La Família é primeiritar, que tem que prevalecer a família? Ou ele seria o cara que teria grandeza e cortaria na própria carne? Então acho que esse depoimento é um pouco longo, mas acho que é bem revelador. Eu acho que em primeira mão aqui no Flow eu estou mostrando aqui. Eu quero ver também, eu tô curioso. Como a gente contou agora há pouco, aqui nessa sala foram feitas as principais filmagens para a campanha. Né? Isso foi feito, na verdade, na pré-campanha, foi feito num diamante gigantesco aqui, uma equipe gigantesca do Franklin. Quem fez a direção foi o Roberto Medina. E o presidente, então, candidato, capitão, se sentava nessa cadeira aqui, e aqui foi feito um material grosso que depois foi usado na campanha, nessa sala aqui. Eu queria mostrar para vocês
uma saleta de televisão que tem ali, aqui na casa do Paulo, onde nós tivemos conversas assim muito interessantes, as conversas mais profundas, volta e meia. Tínhamos um papo mais reservado por conta dos acontecimentos que ia se desenrolando, né, durante a campanha. Então toda vez que a gente precisava bater um papo privado era aqui. Eu entrava aqui com o Jair, fechava essa porta aqui, trancava e nós ficávamos à vontade aqui, né? E nós tivemos, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos aqui, pouco antes da conclusão do segundo turno. Foi marcado um encontro nosso aqui de manhã e eu me atrasei, eu cheguei um pouco tarde e o Jair já estava aqui. E aí eu desci, encontrei o Paulo falou, olha, ele quer falar com você reservadamente, está lá na sala de televisão. Eu vim para cá, o ar-condicionado estava ligado, televisão ligada aqui, ele assistindo alguma coisa, um videotape de futebol. Essa porta eu fechei, tranquei, eu me lembro que ele estava sentado aqui, eu puxei essa banqueta e eu me sentei aqui, de frente para ele sentado ali. Eu também queria conversar, eu já vinha pensando em ter uma conversa com ele. Eu me sentei aqui nesse puff e assim, muito próximos, né? Ele sentado aqui nessa poltrona. Eu me lembro que eu me debrucei aqui e a conversa começou e ele virou para mim e falou assim, Gustavo, você está isso aqui para se tornar o próximo ministro da Justiça. Só que você precisa alongar o seu pavio, você tem um pavio muito curto. E no mundo político você tem que ter muita tolerância, você não pode pisar no calo de um deputado federal, de um senador, porque um movimento errado desse pode abrir uma crise com um final imprevisível para o governo. Né? Então, eu confio em você, me fez muitos elogios e disse que eu estava assim para ser o próximo ministro da Justiça. E já havia um zum nesse sentido, eu nunca tinha pedido nada para ele. Na verdade, essa ideia nasceu, eu não sei se foi da cabeça do deputado Julian Lemos, quem foi. Havia um zum, mas nunca tínhamos tido uma conversa assim de forma direta. E nesse dia eu falei para ele que eu não sabia se eu estava preparado para a função, não sabia se era isso que eu queria, não sabia se seria essa a melhor contribuição que eu poderia dar para o meu país e para o governo dele. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui e disse assim, capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço, eu não faço questão de nada, eu nunca lhe pedi nada, mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer, a única coisa que eu não estou preparado é para ser deixado pelo caminho. Eu gosto de servir, mas eu não estou disposto a ser usado. E em alguns momentos fica uma pulga, uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, se eu estou sendo usado ou não, porque eu estou me doando faz 2 anos. E mencionei alguns episódios que estavam me desagradando naquele momento. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria, que ele, como bom militar, com uma formação, né, o caráter forjado pelas Forças Armadas, que ele jamais deixaria um soldado pelo caminho. Dito isso, eu falei para mim, está tudo bom, eu quero ajudar da melhor forma, estou pronto para jogar em qualquer posição. Eu só não estou pronto para ser deixado pelo caminho. E essa foi uma das conversas que houve. Eu me lembro de uma outra conversa, dessa vez ele estava sentado ali, no sofá, nessa parte de trás. E nesse dia estávamos eu, ele e o hoje deputado Julian Lemos da Paraíba, que foi uma das pessoas que mais se dedicou, que mais o ajudou o presidente, mais ajudou o Jair a chegar lá. Né? O Julian coordenou a campanha em todo o Nordeste, foi precursor naquela região, que é muito difícil, né? Uma região tradicionalmente do PT.
estávamos nós 3 aqui. E num dia anterior o Carlos tinha irritado muito a todos nós por conta de ataques infundados, gratuitos, que ele tinha feito nas redes sociais em relação a uma série de pessoas, inclusive pessoas da equipe de comunicação que trabalhavam muito aqui para que o projeto fosse bem sucedido. E o Carlos disparou a metralhadora giratória por conta de ciumeira. E nesse dia o Jair virou para mim e falou assim: "Ô, Gustavo, processa ele. Processa ele." E eu disse para ele: "Capitão, os seus filhos não. Os seus filhos não." E ele disse: "Mas o moleque tem que aprender. Está na hora dele aprender." Talvez eu tivesse sido um acerto ter seguido a orientação dele, processado o Carlos, talvez se ele tivesse tomado um susto, amadurecesse um pouco, porque ele não tem a mínima ideia do mal que ele faz às pessoas. Mas enfim, houve várias conversas aqui, toda vez que era preciso, como eu disse, um papo mais privado, tratar de um assunto com maior reserva, nós vínhamos para cá, fechávamos essa porta e conversávamos aqui. Além disso, principalmente depois da facada, aqui era o lugar em que ele dormia, ele descansava depois do almoço. Ele precisava repousar, não dava para manter o ritmo frenético que nós imprimíamos antes do incidente, da facada. Então, invariavelmente, ele chegava aqui no final da manhã, início da tarde, almoçava, depois sentava aqui, nós botávamos futebol para ele assistir, fechávamos as cortinas, ligávamos o ar-condicionado e ele dormia aqui, descansava até estar recuperado para continuar as entrevistas e gravações e tudo mais. E 6 dias depois ele veio a falecer com um ataque cardíaco fulminante em Teresópolis. E essa parada aí? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acho que É normal, coisa da vida? Fica permanente dúvida na minha cabeça se ele é capaz de tacar um filho dele para os leões. Acho que isso está claro que não é o caso. Na mesma medida que ele, no momento reservado com o braço direito dele naquela época, foi capaz de sugerir e até de incentivar um interessante processo. isso. Eu acho que ele é um puta cara atormentado, entendeu? Eles vivem ali num síndrome de conspiração permanente, achando que... Faz sentido. Entendeu? E tem muita coisa mal resolvida no passado deles, mas também não vou ficar aqui bancando psicólogo. O fato é o seguinte, no plano moral, o que esse cara fez... Eu fui testemunho ocular 2 vezes durante a campanha. Na minha casa, o Bolsonaro ali num momento singelo mesmo, assim. Para tudo. Você via que ele tinha uma gratidão, um puta afeto pelo Bebiano e falou: se não fosse por esse cara aí, jamais teria chegado onde eu cheguei. Ali para mim foi emblemático, entendeu? Para ver o peso que pelo menos parecia que o nosso presidente dava à presença e à influência e à importância que o Bebiano tinha no entorno dele. E não poderia ser diferente também, porque esse cara, cada buraco que esse cara dormiu, ele deixou de ver o pai falecer também, só para estar numa agenda oficial em Roraima de campanha. Meu irmão, o que esse cara fez para viabilizar o partido, o veículo necessário para qualquer candidato pleitear a presidência, inacreditável. É um esforço hercúleo que ele fez para tentar articular com o Bivar do PSL no apagar das luzes também. Você acha que o Bolsonaro sabe algum mínimo detalhe dessa porra? Não, porque era devidamente poupado para também não ter que se preocupar com isso. Mas ele não deve fazer noção do que foi necessário para chegar a esse ponto. Mas também eu acho que é o seguinte: eu apresentei ali, antes ali o candidato que encantou 57 milhões de brasileiros, estava prometendo a moralização da política, a nova política, lei e ordem e liberalismo na economia. E se você ver friamente, qualquer um que tiver com os seus censos em dia vai ver que é um estelionato assim, em proporções monumentais o que ele fez. Com certeza. É outra pessoa completamente. Eu vou dizer, dê poder à pessoa e verás quem és. O poder corrompe absolutamente. Tem as frases aí que perduram os anais da história que podem tentar explicar isso, mas eu acho que ele é uma pessoa falha no plano moral e, ao mesmo tempo, ainda tenta se erguer como o tiozão, turrão, eu acho autêntico. Que ele tá numa de se manter no poder de qualquer maneira. É justo. Acho que, enfim, legítimo. Mas o que foi necessário para ele tentar viabilizar essa situação é que, qualquer um que votou nele, foi o seguinte: 57 milhões de credores do Bolsonaro, tá?
Óbvio que ele ainda retém uma parcela significativa desse montante, mas, pelo amor de Deus, tem uma parcela bem considerável que talvez só num cenário, de novo, do binarismo, da dicotomia que é, inclusive, PT-Bolsonaro, o que está sendo proposto que está ensaiado no momento, Mas, enfim... Nossa, se for Bolsonaro e Haddad de novo, eu vou Mas o que eu tenho muito ressaltado aqui é o seguinte, do meu lado, acho que o que deixou a maior frustração foi ver o que esse cara padeceu até ele chegar onde ele chegou. Meu irmão, foi desumano. Tu acha que o Bolsonaro deixou ele pelo caminho? Quê? Porra, acho que tá nítido isso. Ele entregou ele pras hienas. Porque supostamente ele estava achando que ele estava confabulando com algum executivo da Globo para tentar fazer uma articulação ali, porra, propositiva para tentar, sabe, remediar ali, ter uma relação institucional que seja com o maior veículo de comunicação do Brasil, que ele não tinha marcado de fato a reunião essa que ele usou de pretexto para dinamitar o Bebiano, que acho que o general Heleno, um mês depois, fez exatamente a mesma reunião. E ele foi achincalhado, jogado para as traças. Enfim, o que eu extraí de toda essa experiência, meu irmão. Porra, e de novo, não tem nenhum ginasiano aqui. Não tem nenhum usa óculos cor-de-rosa achando que vai ser mil maravilhas nem nada. A gente sabe que a política é esporte de contato, mas ao mesmo tempo tem valores humanos básicos, elementares, essenciais, de decência, de mínima gratidão, que ele feriu num grau, meu irmão, que eu nunca vi e espero nunca mais ver na minha vida. Puta, isso é muito louco ouvir de você, que é o cara que cedeu a casa pro cara fazer... Meu irmão, gastamos 700 quilos de filé mignon. Isso, é uma grana, pra alimentar todos os do segurança pra encher o bucho do cara. Para pensar, meu irmão, 700 quilos de filé mignon. Eu até achei engraçado que ontem saiu uma notícia que o exército tava comprando... Picanha. 700 também, olha o número redondo, parece, carne bovina, 700, essa porra, meu irmão. Tava, o exército tá gastando na ordem de 700 milhões. Picanha, cerveja, enfim, a farra, né? Mas, enfim, não vou nem entrar nesse mérito.